É isso aí, minha gente. Olha só, é um prazer muito grande receber você aqui mais uma vez, mais uma noite, mais um sábado que você está aqui com a gente. Temos visto aí que a audiência, graças a Deus, tem sido um rasgo aí na cidade de Maringá. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua paciência de estar conosco aí todos os sábados a partir das 23 horas. É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Meu nome é Michel Hoffman, como vocês já me conhecem, e você está no programa do Atmosfera Jovem ATM Night Show. E para você que nos acompanha aqui, fica a dica para você nos acompanhar também no Instagram. Então você consegue me achar lá, Michel Hoffman, tem um F no final, mas você consegue ver o barbudo lá e acompanhar a gente em tudo que acontece no mundo do Atmosfera Jovem, e também pode nos acompanhar no YouTube do Atmosfera Jovem também. Então só lá na barra de busca e lá Atmosfera Jovem você vai encontrar a gente. E hoje mais um programa ATM Night Show, que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E hoje, em especial, eu estou aqui com ele que é maringaense, tem 35 anos, é formado em publicidade e propaganda, é empresário, é casado com a dona Denise Jimenez, é presbítero e membro da igreja Bola de Neve, foi eleito como vereador pelo PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, com 1.335 votos, e agora cumpre o seu primeiro mandato aqui na cidade de Maringá. Eu estou aqui com ele, Rafael Diego Rosa Machado. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo bem. Quem está nos assistindo, só vou fazer uma correção, não Vai é lá. Machado, é Camacho. Camacho. Ei, meu Deus. Priscila, Não depois tem... passa no RH, tá bom? Passa no RH que a gente vai conversar lá, tá Mas bom? não tem problema não, todo mundo só me conhece mesmo por Rafael Rosa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O programa tá lindo, o estúdio tá maravilhoso. E eu espero que de alguma maneira eu possa estar contribuindo aqui com vocês, com um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que a gente acredita para nossa cidade. Maravilha. Vamos começar então, Rafael? Você sabe que quando nós nos tornamos uma pessoa pública, né, quando a gente abre esse acesso, esse leque aí, a gente, de alguma maneira, a gente é exposto de alguma forma, né? Eu começo já perguntando para você assim, quem era o Rafael na infância, na adolescência e recentemente também na juventude, né? Quem era esse Rafael? Esse Rafael não mudou muito. Eu sempre... A criança que era o Rafael continua sendo com os mesmos atributos, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, otimista, faladeira. Minha mãe falava desse jeito. Quando o Rafael começa a falar, ninguém mais consegue conversar na Começou a casa. falar cedo. Comecei a falar cedo. E sempre fui muito otimista, muito apaixonado pelaquilo que estava no meu alcance de alguma maneira poder fazer. E sempre acreditei muito tanto nas mudanças do aspecto econômico como no aspecto social. Eu falo assim pela minha vida, que a gente veio de uma... Eu não vou vir contar aquela história que todo mundo gosta de fazer. Não vim de uma família humilde, não sei o que lá, ainda não. Não vou fazer isso, mas a gente veio de uma família muito simples mesmo. Sim. E a nossa família como um todo foi crescendo, foi galgando, foi se desenvolvendo, né? Então hoje a gente tem uma família muito estruturada. Meu irmão é um baita de um empreendedor, é um exemplo para mim também. E essa pessoa, a única coisa que acontece é que com o tempo a gente adquire mais maturidade. E isso é uma coisa que cada vez mais é exigida pelo cargo que eu represento, tanto no aspecto público, mas também a questão do setor privado, pela condição que eu me encontro na minha empresa, pela minha família que eu tenho hoje e pela igreja que eu represento. Eu acho, você imagina bem, uma coisa é você ser político, outra coisa é que além de você ser político, você ser cristão. Historicamente, a gente não tem assim uma imagem muito boa. A gente não teve aqueles exemplos de falar assim, ó, esse foi um cristão que de fato me representou e fez a diferença. Então, historicamente, a gente não tem histórias que nos deixem apaixonados, otimistas. Tanto é que o que é mais falado? Cristão não tem que se envolver com política.
esse, para mim, é um dos maiores enganos aplicados na nossa geração. Eu falo pela minha geração que eu vi muito disso, né? Então, e a exposição vai exigir ainda mais maturidade para você lidar principalmente com pessoas que pensam diferente de você. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa que defendo e acredito na democracia, eu tenho que partir do pressuposto que democracia é caminhar com pessoas também que pensam diferente de mim. Uhum. Eu vou lutar pelo aquilo que eu acredito, eu vou pautar, eu vou defender, eu vou lutar, mas eu vou entender também que eu vou estar ao lado de pessoas que pensam diferente de mim, que vão me julgar às vezes de forma precoce, ou que vão até agir com injustiça, Uhum. mas eu preciso entender que aonde eu estou, tanto no setor público ou privado, eu tenho uma missão, e é isso que precisa ser a minha principal diretriz, porque se a gente não tiver muito bem alinhado, muito bem claro a tua missão, quando vem os ataques, as injustiças, ou até o julgamento por algo que você falou, que você pensou, um voto que você pode ter dado equivocado, isso acontece. Se você não souber lidar com isso e não entender a tua missão ali dentro, você vai desistir, né? E se tem uma coisa que eu aprendi com Cristo, é que ele nunca desistiu. Por isso que ele cumpriu o seu propósito até na cruz do Calvário, mesmo com tudo que ele sofreu. Perfeito. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quando você estava lá na época de escola e tudo mais, como que era o Rafael lá? Dava trabalho? Como que é? Por exemplo, você já chegou a ficar surpreendido? Uma professora falou assim, não vai dar nada esse rapaz, e aí de repente você encontra ela. Eu pergunto porque isso é muito comum, né? A gente Você não andou encontra pesquisando na minha professores... vida aí, não? Dá uma pesquisar um pouco. Ó, eu acho assim que o nosso modelo educacional, isso é uma das críticas assim que a gente vem iniciando. Em tese, o nosso modelo educacional ele te prepara para você passar no vestibular. Uhum. Ele não te prepara para você ser um ser humano, né? Para você ir além das expectativas. Uhum. Dessa trajetória, eu sempre fui uma pessoa fora da caixa. Eu sempre gostei de estar exposto, fazer a diferença. E isso também acabava expondo um Rafael bagunceiro, Uhum. um Rafael que às vezes dava trabalho para as professoras, Sim. mas nunca um Rafael que desrespeitava de forma deliberada. Eu era Uhum. bagunceiro, mas sempre fui muito amigo dos professores. Os professores Sim. falavam, Rafael, não faz assim. Por quê? Porque eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha uma qualidade, que eu era muito extrovertido e às vezes passava do ponto, e isso se tornava um menino bagunceiro, eu era um menino que aprendia muito fácil. Uhum. Então eu sempre era daquele Dava uma equilibrada nas coisas. Só que eu acabava atrapalhando os outros alunos. Isso acontece. E a professora ficava muito brava comigo. Rafael, você tá passando de ano, mas o Uhum. fulano ciclano não tá, você precisa ajudar. Mas você me fez lembrar de algumas coisas que... eu lembro que no segundo grau, eu sempre muito ativo, muito enérgico nas coisas. Eu lembro que uma professora disse assim pra mim, a gente não precisa que você faça nada além de passar no vestibular. Olha. E aquilo me marcou porque eu tinha dentro de mim algo que eu podia ir além. Uhum. De alguma maneira. Sim. Eu sempre pratiquei muitos esportes, participava muito das coisas de forma ativa. Uhum. Quando tinha gincanas, eu sempre estava lá liderando ou participando. Eu nunca quis ser aquela pessoa que sentava para assistir. Eu queria, de alguma maneira, ser a pessoa que estava lá de forma ativa, Uhum. contribuindo, participando, trazendo animação, movimentando. Mas aquilo me marcou, porque eu acho que é um modelo tão engessado que muitas escolas se promovem com aquele número. Aprovamos tantos alunos de vestibular. Eu acho que nós precisamos preparar pessoas para o mundo. Para a vida, né? Para a vida, né? Sim. Então, esse foi o Rafael, Uhum. mas que eu fui cada vez mais amadurecendo e na faculdade já entrei mais comportado, Uhum. muito mais comprometido e ciente da responsabilidade que eu tinha que ter ali dentro. Maravilha. Olha só, em alguns vídeos que eu vi seu, você sempre se posiciona assim muito claro que você é um cristão. Você veio de uma família cristã ou você, como nós dizemos aqui, aceitou a Cristo depois de um tempo? Como que foi esse processo até você se posicionar dessa forma como cristão, principalmente na política? Ali? A minha família como um todo, ela sempre foi aqueles católicos não praticantes. Eu não gosto de dizer que nós éramos católicos, porque o católico em si é aquele que pratica, que vai, né? E tal. Devoto, Isso, e eu super respeito, não tô aqui para julgar nem questionar. Claro. Mas eu não tinha uma vida ativa, nem participativa, nada. Uhum. E mais ou menos há uns 14 anos eu
tive o meu encontro com Cristo verdadeiramente, quando eu senti ali que eu precisava de algumas mudanças na minha vida. Muita gente se converte, as pessoas têm uma frase que é assim, ou você se converte pelo amor, ou você se Pela converte dor. pela dor, né? Sim. Ou pelo momento trágico, uma situação difícil que você passou na sua vida, e aquilo deixou o seu coração sensível ao ponto de você ouvir a quem você nunca havia ouvido e deveria sempre ouvir, Uhum. que é a voz de Deus. Mas chegou um momento da minha vida que eu senti que eu precisava de algumas mudanças nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Foi aí que o meu primeiro patrão, não, na verdade, desculpa, o meu primeiro sócio e a esposa deles começaram a falar de Cristo pra mim. Aí eu tive as primeiras experiências que eu fui na célula que eles davam. Uhum. E aí foi que eu, na academia lá que eu fazia na época, a secretária era da Igreja Bola de Neve, me convidou para ir na Igreja Bola de Neve, e eu fui e falei, ou eu tô aqui ou eu tô lá. Uhum. E eu tomei uma decisão. Você acabou conhecendo a Cristo já na Igreja Bola de Neve. Na Igreja Bola de Neve, aí que eu tive de fato uma profundidade, tanto no Uhum. conhecimento, no aprendizado, na maturidade, no aprendizado da palavra, nas mudanças de costume, né? Que é uma mudança radical, as mudanças de amizade, é um desafio muito grande. Sim. Quem aí às vezes está no começo da conversão, tem um choque muito grande, né? Que é do tipo, eu vou ter que abrir mão dos meus amigos, esse tipo de coisa. E é um conflito muito grande, mas se eu puder deixar uma mensagem, eu diria algo para todos vocês. Faça o que tiver que fazer. O que você tiver que abrir mão para você ter uma vida com Cristo, faça. Vai valer a pena. É interessante você falar de você teve um choque, porque na maioria das vezes, quando as pessoas pensam no evangelho, elas pensam já naquela maneira quadrada. E até os jovens que estão nos assistindo aqui agora, ela pode imaginar, eu vou ter que mudar o meu jeito de vestir, não vou poder mais fazer uma tatuagem, não vou poder usar uma pulseira, não vou poder cortar meu cabelo, não vou poder um monte de coisa. Tudo não pode, né? E é engraçado você falar essa questão de um choque, porque nós sabemos que, por exemplo, a Igreja Bola de Neve não é uma igreja tão tradicional nos usos e costumes. Nem um pouco. Não, nem um pouco, zero, né? Vamos dizer assim. Não tem nenhuma. É. E normalmente as pessoas se sentem muito à vontade lá, porque lá tem várias tribos, né? Perfeito. Várias pessoas de vários jeitos. E eu achei interessante falar de choque, porque onde foi esse choque? Onde chocou você? Foi no caráter? Foi no comportamento? Onde aconteceu esse choque com o evangelho? Eu acho que foi um pouco dessas questões, não no aspecto de vestuário, como você mesmo disse. Eu nunca mudei, nunca precisei mudar ali o meu jeito de se vestir. Isso é importante falar, porque as pessoas têm um costume de analisar assim, o quanto eu vou perder me convertendo. Eu vou dizer pra você, que você só ganha na conversão. Eu não conheço ninguém que se converteu de fato e é triste, tá arrependido. Sim. Só se arrepende quem não se converteu de verdade. Sim. Mas eu vou dizer assim que foi na parte da integridade, do caráter. A pessoa que ela tem uma vida mundana, ela vai beber, ela vai achar normal encher a cara, ela vai achar normal falar palavrão. Você bate o dedinho do pé na quina da mesa, né? Solta aquele palavrão, é super normal. Você vai conversar com uma pessoa do mundo, cada 10 palavras que ela fala, às vezes 2, 3 ali que não tem contexto nenhum. Então, foram essas mudanças que foi super importante para minha vida. Eu não consigo imaginar hoje o político tendo aquele padrão que eu tinha antigamente. Sim. Porque eu espero de um político esse padrão. Se as pessoas esperam qualquer outro padrão, ok, eu vou respeitar. Mas eu não consegui enxergar hoje o Rafael político, hoje o Rafael casado, sem que essas mudanças tivessem acontecido na minha vida. Então foi muito especial. E detalhe, isso aqui é muito importante, como você falou sobre comportamento. Ninguém chegou pra mim e falou, você vai ter que mudar isso, você vai ter que fazer isso, você vai pro inferno. Não, ninguém fez isso pra mim. Eu acho que quando você começa a caminhar com Cristo, é tão natural, é como se apaixonar. Quando eu conheci a Denise, bom, tudo bem, que quando eu vi a Denise pela primeira vez, eu posso dizer que ali eu tive uma paixão. Porque quando eu olhei ela a primeira vez, eu falei assim, Deus, é com essa mulher que eu quero casar. Porque eu fiquei assim, vislumbrado com a beleza dela. E só que à medida que a gente vai caminhando e vai conhecendo a pessoa, a gente vai se apaixonando cada vez mais. A vida com Cristo é a mesma coisa. À medida que você vai caminhando, você vai vendo as coisas que Deus vai fazer na sua vida, o cuidado que Ele tem, você vai percebendo que algumas coisas é tão sem importância na sua vida, que você fala assim, por que eu não vou abrir mão disso?
Por que eu vou continuar tendo esse comportamento que só me afasta de quem mais me ajuda, de quem mais me quer, quem mais me beneficia? Não faz sentido. Eu não sei como é que ainda as pessoas, em certo ponto da conversão, ainda sentem algum tipo de dúvida. Porque se você colocar hoje na balança o que Deus já fez na sua vida, cara, já é o suficiente para você abrir mão de qualquer coisa que pode afastar dele. Eu não tô falando aqui um cristão perfeito. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é. Não tô sendo demagogo. Não tô sendo raso ou aquele discurso crentez, mas esse é um fato, né? Então foram essas mudanças que foram acontecendo na minha vida e que foi importantes, especiais, para que a minha própria igreja me validasse como uma pessoa pública. Quantas igrejas, e eu não estou aqui julgando ninguém, só estou fazendo uma análise, tá? Quantas igrejas com 2, 3, 4 mil membros, às vezes 5 mil membros, e às vezes elas têm dificuldade para eleger um candidato ou 2 candidatos, porque alguma coisa está acontecendo. Porque às vezes a igreja não... Ou a igreja não está confiando muito naquela pessoa pública, ou aquela pessoa pública não conseguiu se comunicar de forma clara para com a sua igreja. Não que eu estou dizendo que a igreja tem que ser um reduto eleitoral, que as pessoas têm que se aproveitar disso. Eu estou fazendo... que a nossa conversa aqui, ela parte tanto da vida cristã quanto da vida pública. Sim. Então, nesse enredo, eu quero trazer essas duas leituras para você. Então, isso tudo foi salutar e importante para que a minha igreja me enxergasse, que o meu pastor me enxergasse. Ele viu ao longo da minha trajetória, né, a pessoa que ele podia acreditar, que ele podia confiar, não era aquela ovelha que tinha que ficar buscando, dava trabalho, que não sei o que lá, mas que estava ali sempre contribuindo, de alguma maneira ajudando, participando. E deixo bem claro, o Rafael político hoje é o mesmo Rafael antes da política. Continuo fazendo os mesmos trabalhos dentro da minha igreja, continuo ajudando o jardim da igreja como qualquer outro membro, continuo participando das células como qualquer outro membro, e olha que a minha agenda é muito apertada, mas eu não posso, e isso eu falo para todo mundo, não deixe com que algumas coisas tire Deus da sua agenda, porque senão Deus vai tirar a tua agenda para você ter tempo com Deus. Massa. Então, eu falo isso por mim porque é um compromisso que eu tenho. Até o Vitor, que é o advogado do nosso gabinete, falou assim, Rafa, tem uma entrevista para você tal dia. Eu falei assim, cara, esse é o dia da célula. Eu falei, olha, se a pessoa, eu tenho o maior carinho e respeito para conversar, mesmo porque é uma oportunidade para mim, poder me apresentar um pouco mais para as pessoas. Mas eu falei assim, quando eu estiver servindo na igreja, quando eu estiver em célula, não adianta pedir, porque eu não posso abrir mão disso. E muitas vezes as pessoas, elas querem tirar um benefício da igreja. Sim. O maior benefício que eu posso ter de uma igreja não são os votos ou qualquer outra coisa. É aquilo que Deus fez na minha vida e o que Ele pode iniciar fazendo através da minha vida. Porque hoje eu posso, através da política, apresentar quem é o Cristo no Rafael. Se nos 4 anos eu construí um mandato claro, honesto, sincero, guerreiro, batalhador, essa é a melhor maneira das pessoas de fato enxergarem a Cristo em mim. Pior modo de falar de Cristo é você ter que falar de Cristo, porque através do seu testemunho, né, exalando o bom perfume de Cristo Jesus, você não consegue fazer isso. Sim. E eu quero poder, de alguma maneira, através da vida pública, tanto contribuir para com a minha cidade, para conta a expansão do reino de Deus, através do testemunho e comportamento que eu posso ter ali dentro. Maravilha. Seguinte, Rafael, no início, quando nós falamos sobre o seu currículo, nós te apresentamos também como presbítero. O que isso significa? O que faz um presbítero? Quem é? O que faz? Onde vive? O que comem? Essa foi boa. Bom, a nossa igreja, a função do presbitério, a gente tem um papel como se fosse um gerente. Né? A nossa igreja, o presidente, teoricamente, falando uma linguagem secular para que todos possam entender, né? O pastor seria o presidente, a pessoa responsável ali pela organização, e os presbíteros são os gerentes, aqueles que dão apoio, o braço direito de um pastor, não que os outros membros não sejam, um diácono não seja, uma ovelha não seja, não é isso, mas é quem já está uma longa caminhada ali junto com o pastor e, de alguma maneira, auxilia nos processos administrativos da igreja. Nós damos suporte para todos os diáconos da igreja, nós ajudamos no gerenciamento das células das igrejas,
O presbítero também tem a função de ministrar na igreja, o presbítero tem a função de coordenar as pessoas quando o pastor se ausenta para ministrar numa outra igreja ou está em alguma agenda específica. O presbítero, a escala ali vai estar ali responsabilizado, está sendo responsável por estar conduzindo o culto. Mas acima de tudo, quanto mais você cresce nos cargos que Deus permite para você, mais responsabilidade você tem e mais senso de compromisso você precisa ter. Então, hoje, para mim, se a gente for analisar, hoje, além de vereador, eu sou presbítero. São duas funções muito importantes. Sim. Então, o setor público me enxerga de uma maneira e a igreja me enxerga de outra. Então, nisso tudo, eu preciso fazer essa feijoada de situações e conduzir e trazer através do meu trabalho o comportamento que as pessoas esperam de mim. Como que é trabalhar com o pastor Roberto? Aliás, queremos o senhor aqui. E o pastor Roberto, já fica aí o convite. Queremos o senhor aqui sentadinho, aqui, conversando com a gente. Como é trabalhar com ele? Tenho certeza que ele vai amar estar aqui. Vou te dar uma oportunidade para você já dar o meu pastor, ele é uma pessoa incrível. Ele... que a gente passa tanta coisa na igreja, começa a me lembrar assim, tudo que aconteceu na minha vida. Mas o pastor Roberto e a pastora Cris, né, que é o casal de pastor da nossa igreja, eles são os pais que você não consegue mensurar, né? Ao mesmo tempo que o meu pastor, ele é uma nuvem de amor, ele também é aquele pai que ele chega firme e quer extrair o seu melhor. E eu vejo que essa figura de pai e de líder que ele carrega muito forte em si e tem uma energia gigantesca, né? Fala assim, o que o nosso pastor faz na igreja, ele de fato, ele coloca em prática o nome da igreja, porque a igreja é uma bola de neve, vai crescendo, a gente vai crescendo e vai, de alguma maneira, contribuindo para a expansão do reino. E ele sempre vai estimular e exigir com que o seu melhor saia de você. E o que o seu pior seja apagado, transformado de alguma maneira. E eu falo isso pela minha vida, porque quando a gente começou a cogitar a possibilidade, a nossa igreja nunca foi uma igreja envolvida diretamente com política. Sim. Mesmo porque isso ainda é muito mal visto. Não sei por quê. Depois a gente fica aí pagando o preço de jejuar e orar, porque a gente não coloca as pessoas certas para legislar a favor do povo de Deus, né? E quando a gente começou a falar isso, eu não vou dizer para você que da noite pro dia nasceu um vereador Rafael Rosa. Eu vou dizer para você que cada dia mais se constrói o vereador que Deus sonha, né, para minha vida na terra, né? Mas ele disse assim para mim, nós vamos, você vai conseguir, eu acredito em você. Ele sempre trouxe essa carga positiva, mas principalmente, depois que ele vem com a motivação, ele vem assim, mas você sabe como é que vai ser lá dentro. Você sabe os desafios que você vai encontrar, você está preparado? Ou você vai ser mais um vereador que só carrega nome de igreja e não tenta construir, não combate as coisas erradas, não fiscaliza, porque você sabe que quando você se expor, as pessoas vão te bater. As pessoas vão querer destruir você. Isso é importante. E como é que você vai estar emocionalmente? Né? Então, foi essa construção. A gente sempre acha que está preparado. Mas eu vou dizer para você que cada dia a gente vai amadurecendo e se preparando cada vez mais. Isso é muito bom. Rafael, em um dos seus vídeos, você diz assim, ó, essa é a sua frase. Não sou daqueles que são envolvidos. Eu sou daqueles que são comprometidos. É pesado. Qual é a causa que o Rafael Rosa está comprometido como cristão e como alguém que ocupa um cargo eclesiástico e também agora um cargo político? Qual foi a dor que você decidiu atender diante disso? Olha, eu vou te trazer duas vertentes aqui para a gente fazer uma leitura, tanto do aspecto global quanto de uma visão mais cristã, tá? Como empreendedor, eu falo assim, mas nosso país arrecada tanto impostos e a gente vê muitas vezes a distribuição deles e a fiscalização deles não sendo de forma tão clara e transparente e efetiva. Eu vou passar a vida inteira reclamando de política ou de alguma maneira eu vou ser parte da solução. Isso foi a primeira dor ali que eu senti que me motivou, né? Eu acho que a gente precisa
ter um pensamento menos arcaico, mais empreendedor no nosso país. Nosso país tem um povo guerreiro, uma mistura étnica incrível que nos trouxe uma pluralidade na cultura. É um povo que sonha, é um povo que passa dificuldade e não reclama. A gente até reclama, mas vai pra frente, bota a mão na massa. Eu acho que é um povo muito criativo. Eu acho que nós temos todas as ferramentas para ser um país de primeiro mundo, tá? O que eu vejo é que durante muito tempo as pessoas diziam muito uma frase: política é coisa de bandido, coisa de ladrão. E o que aconteceu? Política se tornou uma parte dela, eu não vou dizer que nem uma boa, nem uma pequena, vou dizer que uma parte dela se tornou de pessoas que não têm interesse nenhum em tornar a sua vida melhor. E como cristão, eu não posso olhar para isso e ir para minha empresa, tirar o meu prolabore e falar isso aqui é suficiente. Eu poderia muito bem ter uma vida tranquila, em paz, ninguém falar mal de mim, eu ter aquela figura do presbítero querido, bacana na minha igreja, que não se expõe em temas polêmicos, que não se posiciona, ou de fato eu podia olhar os problemas que o nosso país vive e falar: eu posso contribuir com isso. Mesmo como vereador, ainda é uma contribuição muito singela quando a gente fala do aspecto de federação, né? O aspecto do país como um todo. Mas eu posso dizer de uma maneira muito clara e muito confiante: as mudanças podem parecer pequenas, mas se elas permanecerem constantes, nós vamos, no final da nossa caminhada, fazer uma grande mudança. Não só uma mudança daquilo que o Rafael pode alcançar como legislativo, como um fiscalizador, a pessoa que olha as obras, que vai ver se está tendo entregue, que reclama, que se posiciona. Mas, principalmente, a partir do momento que as pessoas possam ver, até dentro das igrejas, que o cristão pode se envolver, que ele deve se envolver e que ele não vai se sujar com as coisas da política. Que esse é o medo das pessoas. Eu tenho medo de se envolver com política, eu vou virar. Não. Não é a política que vai te fazer bandido, é que o bandido já estava dentro de você. Sim. A política só deu uma oportunidade para você demonstrar uma colocar para fora. Qualquer outra coisa eu colocaria para fora. Sim. Então, o que eu falo? Se envolva de forma enérgica. Permita Deus te transformar. Entregue os seus medos, seus anseios, aquilo que você tem medo de falhar, de integridade, de caráter. Permita Deus te tratar. Eu acho que ao longo disso, agora no âmbito cristão, eu quero poder estimular com que cada vez mais jovens ou pessoas de mais idade, não importam, mas que as pessoas se preparem de fato para o setor público e a gente comece a olhar a situação que a gente encontra no nosso Brasil, não permitir que isso aqui vire uma Cuba. Olha a situação que eles estão vivendo hoje. E a gente não permita que isso se transforme numa Cuba e a gente possa transformar num Brasil cada vez melhor. Sabe, eu vou te contar uma situação. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma oportunidade, era meu sonho viajar para os Estados Unidos. Né? Eu tive uma oportunidade e eu fui. Eu fiquei assim, vislumbrado com aquele lugar. Porque por mais simples, eu viajei para uma cidade que é conhecida por todo mundo, que é Miami. Miami é uma cidade que vive muitas pessoas que saíram do México. Sim. E por aí vai. Tanto é que tem bairros que nem falam inglês. Muitos latinos, por aí vai. O que mais me impressionou, eu fui em bairros muito humildes, muito simples. E eu via Cadillac dentro do carro, na garagem deles. Eu via uma estrutura muito boa. Os bairros mais humildes, assim, eu tô falando assim, abandonados assim pela administração pública, não tem interesse ali do centro. Eu falei, puxa vida, quando a gente faz esse choque de realidade, eu sei que eu tô falando de uma realidade distante ainda do Brasil, tá? Sim. Calma. Mas quando a gente faz essa analogia com o Brasil, os bairros mais simples, as pessoas não têm um carro, as pessoas mal e mal têm uma bicicleta, as pessoas não têm expectativa de vida e nem perspectiva. Aí eu falo, como cristão, ou eu fico lá no Facebook e no Instagram compartilhando um monte de coisa, e reclamando e parecendo que eu sou politizado, que eu sou culto, ou eu boto a mão na massa e falo assim, Deus, qual é o arado que eu vou cuidar? O que eu posso fazer? Qual é a terra que eu vou arar? O que eu posso fazer? Então, eu acho que tudo isso que eu falei, que eu misturei um monte de coisa, mas que as pessoas possam ver na minha vida, através da minha vida, que elas devem participar disso e a gente, de fato, fazer uma bola de neve na revolução política. Pode ser que o Rafael, nessa geração, não consiga fazer tantas coisas no âmbito Brasil ainda. Sou vereador ainda, um dia pode ser
prefeito, um dia pode ser deputado, a gente não sabe aquilo que Deus tem, mas a gente daqui a pouco, não, eu quero me envolver com política, eu quero participar. Eu já tive jovens de outras igrejas que já me procuraram. Cara, eu tô gostando do teu mandato, tô acompanhando o teu trabalho. Falei, vamos tomar um café, chamo, converso, tento contribuir, tento estimular. Nas próximas eleições, eu quero cada vez mais pessoas que têm compromisso com a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E eu falo do fundo do meu coração. Pode parecer um discurso desenhado, politizado, bonitinho, mas de fato é aquilo que eu quero entregar para minha cidade. Sozinho, a gente pode até ir rápido, mas com bastante gente, a gente tem muito mais força e eu creio que a gente vai muito mais longe, fazendo muito mais coisas. Então, essa é a visão, esse é o grande sonho, esse é o grande plano que o vereador Rafael Rosa, além do seu trabalho no legislativo, mas de contribuição social tem. E reforço, poderia ter uma vida tranquila, bonitinha. Eu estou disposto a pagar o preço de ser mal julgado, ser injustiçado, ser caluniado, mas que eu nunca venha infringir aquilo que a Bíblia tem como diretriz para minha vida. É isso aí, gente. Eu tô aqui batendo um papo muito massa com o vereador Rafael Rosa e a gente vai fazer um intervalinho aqui, vamos chamar o Inside ATM e já já a gente volta. Vai lá, Inside ATM para vocês. Você já possui tudo que você gostaria de ter? Ou melhor, aquilo que você já tem te traz alegria? Você se sente completo em sua vida? Ou te falta algo? Talvez você não mostre ou não queira mostrar para ninguém que falte algo. Mas a sua consciência ela pode estar te acusando neste momento, dizendo, falta algo, e esse algo você não sabe ainda o que pode ser. E no Salmo 23, no versículo 1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se eu te dizer que essa interpretação pode nos levar a um entendimento talvez errôneo das Escrituras, aonde nada vai nos faltar se nós tivermos o Senhor. Vamos ter tudo que nós quisermos, não vamos passar dificuldade, porque o Senhor é conosco e nada vai nos faltar. Mas a tradução correta e a original é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E de nada terei falta. É onde eu entendo e quero trazer para você que embora você tenha tudo, pode te faltar algo. Ou embora você esteja lutando para conquistar algumas coisas, correr atrás do vento, você ainda vai correr e não vai ser completo. Porque a única coisa que nos completa por dentro e por fora é Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. Por isso o texto diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Quando você conquista algo, você se sente por um momento realizado. Isso não é errado, mas você vai correr atrás de uma outra conquista maior. E isso vira um ciclo. Você vive uma vida em ciclos, correndo atrás de conquistas. E eu quero te dizer que o ciclo final, aonde fecha todas essas coisas, é Jesus Cristo. É Ele que é a presença que nos completa por inteiro. E de nada teremos falta. Ele é a satisfação total da minha vida e da sua vida. Então talvez você já correu atrás de muitas coisas. Talvez você já tentou querer ser completo em tantas outras coisas. Já experimentou ser completo no Senhor? Por isso hoje, busque a Ele e diga, Senhor, eu quero ser completo em Ti. Eu quero fazer parte contigo na Tua presença. É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui com a ATM Night Show Podcast. Mais um sabadão que nós estamos juntos aí. Olha, já deixa agendado aí, já certinho.
todo sábado, a partir das 23 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo e também com toda a galera do Atmosfera Jovem, às 23 horas, na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem, você nos acompanha ali. Então, você pode aí fazer também aí sua selfie, aí assistindo a gente e marcar. Você pode me marcar, Michel Hoffman, no Instagram e pode também marcar o Atmosfera Jovem. Também o Rafael tem Instagram, né, Rafael? Ou não? Instagram, Facebook, não tem como não ter Instagram e Facebook, rapaz, né? Mas eu quero deixar aqui pra vocês, é o Rafael Rosa com Z oficial. Rafael Rosa oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Isso aí. Fica por dentro de tudo que acontece no Atmosfera Jovem, também aí na vida legislativa e vida pessoal também do Rafael. Acompanha ele lá, manda as cobranças também, né, Rafael? Deve. Deve, olha lá. Já fica convocado aí, tá bom? Nós vamos continuar a nossa conversa aqui. E, Rafael, você é o mais jovem vereador do ali. Eu dei Da uma atual olhada legislatura. ali e eu falei assim, rapaz do céu, a primeira vez que a Milagre gente se de sente Deus, mais né? representado, Ó, né? eu vou me sinto honrado com o que você disse. Porque eu tenho 37 anos, né? É. Tô com 35. 35 anos. Então, a gente dá uma olhada ali e a gente vê alguns dinossauros ali, algumas coisas que estão ali já faz bastante tempo, né? E quando a gente vê, assim, um rosto novo e um rosto mais jovem, a gente se sente esperançoso no que pode acontecer, né? Nas tratativas que se tem ali e tudo mais, as discussões. O que levou você para o lado da política? E o que fez você acreditar que você poderia ser eleito? Do nada, assim. Foi sua primeira tentativa? Primeira tentativa. Pois é, então é isso aí. O que me fez ser político, Michel, foi um pouco do que aquele que a gente conversou, né? Eu acho que até o meu discurso eleitoral, né, era que eu era daqueles que gostava de fazer. Eu sou literalmente a pessoa que gosta de colocar a mão na massa, gosta de estar envolvido com pessoas. O meu jeito de comunicar já dá para perceber que eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de falar. Eu, de fato, cada vez mais eu tenho a percepção clara que Deus me fez um político o dia que eu nasci. E assim, você já se encontrava na infância, assim, meio político, no meio da molecada, você que organizava o campeonatinho na faculdade também? Sempre assim? Eu fui aquela pessoa, o mais falador do grupo, aquele que mais estava envolvendo as pessoas, trabalhando, participando do Grêmio estudantil da escola, participava dos eventos da escola, era líder de equipe, esse tipo de coisa. Sempre foi do meu perfil ter essa garra de estar à frente, de estar se expondo mais. E na verdade, assim, eu não tinha certeza de ganhar. Certo. Eu tinha certeza que eu devia de fazer alguma coisa. Mas o que deu estalo na cabeça? Vou me candidatar, vereador? Vou te contar essa história. Na época de pandemia ainda. Não, na época de pandemia pior ainda. Rapaz, sair fazer campanha de máscara, sem experiência, sem saber pra onde você vai, como é que é. Mas eu vou te contar um pouquinho do que foi a minha vida política e você vai ver como foi o desenho de Deus. E eu tô dizendo isso, eu já tô eleito. Eu não tô querendo usar o nome de Deus pra ganhar votos. Eu já tô eleito. Então eu não tô mentindo pra você como... Infelizmente acontece, né? Sim. Mas eu vou contar um pouquinho como é que foi a história. Quando começou, o brasileiro, de fato, começou a se envolver mais com política, a gente começou a discutir mais com política, eu não tô aqui nem falando de esquerda nem de direita, eu tô falando de política como um todo. Sim. Foi nos adventos na época presidencial da Dilma. Sim. Teve o Lula, depois teve a entrada da Dilma, ela se reelegeu, e o Brasil vivia ali um momento de condição econômica muito difícil, politicamente estava um atrito gigantesco, o Brasil vem vivendo uma bomba nuclear política há muito tempo, isso me entristece muito, porque a gente não consegue alcançar um equilíbrio político, até mesmo para trazer confiabilidade de investimentos externos. O pessoal que vem trazer dinheiro de fora para investir no Brasil, porque você enxerga no Brasil um país de confiabilidade, acaba tirando, e quem paga o preço é sempre a ponta mais fraca da corrente. Mas eu vi, e a internet foi um advento muito importante. Nós estávamos falando sobre a internet, né, sobre o podcast. Cada vez mais as pessoas estão saindo daquela centralidade que havia na televisão. Hoje, antigamente, era só televisão. Hoje o YouTube é um grande canal de televisão que você escolhe o que você quer. Tem o Netflix. Deu-se muito poder às pessoas. Então, eu comecei a ver as informações de políticas de maneira mais constante do que no meu tempo de escola. Não se tinha informação nenhuma, como se tem agora.
E eu tinha um colega, tenho um grande amigo que é o Brito, né? Ele cuida da parte de comunicação do deputado estadual Homero Marques. Na época, o Homero Marques, ele era vereador em Maringá e ele trabalhava para o vereador Homero Marques. E ele era da mesma igreja que eu. E ele via que eu era uma pessoa bem engajada na internet, de falar, de se posicionar, de dar sua opinião. Lembra que eu disse? Ou eu participava só reclamando, ou de fato faria acontecer. Sim. Mas você começa tendo uma percepção, uma experiência. E começou a se ter muitos movimentos políticos na época, as pessoas indo pras ruas. Eu, rapaz, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Pra mim, ir pra rua era quando o Brasil ganhava a Copa. Sim. Né? Eu não tinha na minha história de vida outra experiência diferente dessa. E comecei a ver as pessoas se posicionando contra o STF. Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, só tô contando um pouquinho da história. As pessoas se posicionando contra a esquerda, contra o PT, contra pautas ideológicas, contra coisas que eu também acreditava que a gente deveria se dispor mais e lutar em defesa. E ele disse assim pra mim: Rafael, vem pra uma reunião do partido. Eu falei: não, para, isso aí não é... Vem pra uma reunião do partido, você conhecer as pessoas, você é super comunicativo, você fala com todo mundo, cara. E ele viu em mim um político que eu não tava vendo ainda na época. Aí comecei a participar. Aí eu conheci o Vitor, que tá aqui hoje nos acompanhando, o Arthur, que são os advogados do gabinete, minha parte brilhante da minha equipe que Deus colocou na minha vida. E a gente foi crescendo, amadurecendo, cada vez mais participando de debates políticos, e comecei para eventos políticos que aconteceu em Curitiba, até que chegou o convite. O deputado, hoje o deputado Homero Marques, falou assim: Rafael, você tem todos os atributos de um grande político. Eu falei assim: você tem certeza? Porque eu só falo. Não, você está se construindo um grande político. E você vai muito longe, você precisa acreditar nisso, você pode fazer a diferença. E eu começava a ver as coisas, os problemas, aquela situação. Eu falei assim: eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Por mais difícil que seja, porque assim, quando a gente olha os problemas, a gente costuma olhar o tamanho dele. Se você só olhar para o tamanho do problema, você nunca vai se envolver para contribuir, para mudar as coisas. Mas eu queria fazer alguma coisa. E aí eu cheguei pro meu pastor, falei: pastor, a gente tá pensando nisso e tal. Meu pastor falou assim: cara, eu acredito em você. Olha que legal. Você tem potencial para isso. Você tem um histórico na nossa igreja, você tem um histórico na sua rede de relacionamento, as pessoas que te conhecem, elas confiam, acreditam em você. É um pontapé, porque você começa ali pedindo voto para quem te conhece, né? Sim. E foi assim que começou a minha história. Agora, se você me perguntar se eu acreditava com toda certeza que eu ia ganhar as eleições, eu tenho uma coisa comigo. Eu nunca penso se eu vou de fato conseguir 100%, se eu vou conseguir 50% ou se eu não vou conseguir. Mas eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor sempre. Se eu tiver o compromisso de dar o meu melhor, de fazer o que eu posso sempre, aí o sim e o não vai estar nas mãos de Deus. Sim. O que eu não posso é esperar de Deus e não fazer a minha parte. Então eu fiz a minha parte junto com uma equipe muito pequena que acreditou em mim, que eu falo assim... tiveram muita fé, né? E a gente iniciou esse trabalho e, graças a Deus, a gente conseguiu o nosso lugar lá dentro da Casa Legislativa. De alguma forma você se surpreendeu com a votação que você teve? Porque, cara, são 1.355 gente. 1.335 pessoas. Gente que acreditou em você. E como que foi isso pra você, a hora que você viu lá e tal? Eu vou te contar. Geralmente, quando as pessoas vão esperar o resultado de campanha, elas geralmente estão num churrasco, estão numa festa, estão dentro do comitê partidário. Assim. E isso teve no meu partido, estava todo mundo lá. Eu disse assim para minha equipe: todo mundo vai para a igreja comigo. Pessoal com o celularzinho aqui. Olha, eu vou dizer para você, a gente não conseguiu prestar muita atenção na palavra. Mas tava lá. Vou dizer para você, eu não olhei o celular, mas eu tava tão... Gente, esse negócio que a gente deve entregar nossa ansiedade pra Cristo, olha, é verdade, nós devemos, mas às vezes sai do controle, nós somos seres humanos, e como eu disse, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu falei: vamos pra igreja, todo mundo. Ele falou assim: mas vai ter a festa lá no partido. Eu falei: vai ter festa lá com Jesus, se vocês quiserem, vem comigo. Eu tenho certeza que eu preciso sempre defender o início do Rafael. Eu sou o Rafael da igreja e vou continuar sendo o Rafael da igreja. E a gente tava lá na igreja e não saiu o resultado.
demorou pra caramba. E o culto lá, e Jesus vindo, e o fogo descendo, e o baterista batendo os pratos, e guitarra. E dali a pouco, ó, o pastor olha pra mim e fala assim, pergunta lá pra gente, saiu o resultado? E o Arthur e o Na Vitor, hora do culto ali. no final do culto, Aham. ele ia encerrar o culto, Pra mas ele fechar. queria saber, né? Sim. Naquela hora tinha saído o resultado, e o Arthur e o Vitor atrás de mim fizeram assim, ai, amor. E aí, o pastor anunciou, foi aquela festa. Foi assim, foi a vitória mais surpreendente da minha vida, porque a gente fez uma campanha de sola de pé. Um erro que muitas pessoas cometem. O candidato vereador da igreja, ele se candidata, já vou dar uma dica pra você que quer ganhar as eleições, tá? Que eu quero, se eu tiver que perder, que seja pra pessoas tão boas ou melhores do que eu, não tem problema nenhum. Pô, tem mais vaga lá, né? Tem, ótimo, Tem- melhor tem ainda. Pra todo mundo. Pra todo mundo, são Aham. 15 Então, aí, ó. lugares. As pessoas, geralmente, elas contam somente com o voto da igreja. E às vezes acaba se decepcionando. Sim. Porque às vezes a igreja tem 3 mil membros e ele não consegue fazer nem 500 votos. Né? E são vários fatores. Às vezes Sim. a pessoa ela não quer que você ganhe. A pessoa não gosta do cristão envolvido com política. A pessoa não quer que você se dê bem. Acontece muita coisa. Acontece. Mas a gente precisa contar sempre com Cristo. Então, a minha equipe me estimulou demais. Fazer, vamos pra rua, Rafael. Vamos gastar esse gargalo de garganta que você tem aí. Essa falação que você tem. Eu falei pra você, falei assim, quanto tempo você queria de entrevista? Eu falei, depende de quanto eu posso falar. Eu tô tentando dar uma segurada aqui, mas vamos embora, vamos indo. E a gente andou muito. Foi, assim, bastante exaustivo. Então, assim, aquilo pra mim foi... Eu vi, assim, que Deus olhou, eu vi que foi a misericórdia de Deus, foi a mão de Deus pra gente ganhar, mas eu sei que Deus se agradou do esforço da equipe. A gente lutou muito pra conseguir aquela vitória. Eu quero deixar bem claro que eu não fui aquela pessoa que ele ganhou daquela igreja. Não, a gente trabalhou demais. A gente foi pra rua, colamos adesivo, pedimos voto, batemos comércio. Sem brincadeira. Eu acho que a gente visitou o quê? Uns 3 mil comércios? Uns 3 mil comércios, assim, tranquilo. Lojas de shopping, eu visitei, assim, por baixo, 1000, tranquila, porta em porta falando. A gente começava cedo, terminava no final do dia. Então foi um pouquinho da nossa batalha, da construção da primeira etapa do Rafael político. E assim, você teve alguma coisa que aconteceu nesse tempo que você... Porque eu acredito assim, eu nunca me candidatei a nada, né? Nem a síndico do prédio. Mas assim, eu já evangelizei. Então, por exemplo, minha primeira experiência com evangelismo, eu fui entregar um folheto e a senhora falou assim, não, eu já tenho uma religião, e me deu uma guarda-chuvada na cabeça. Você tem alguma história, alguma coisa que aconteceu? Você foi entregar um panfleto? Puxa, lembrei agora de uma coisa. Você foi da guarda-chuva? Vou te contar uma. Essa... Então, reparte com a gente aí. Essa foi, assim, judiada. Porque é o seguinte... Você pode não acreditar, mas eu tenho... Porque você não me conhece, e é normal, mas eu tenho profunda sinceridade e otimismo e desejo de fazer uma grande política. Isso aí não é discurso. Quando a gente vai sair pra rua panfletar, existem várias pessoas. Essa pessoa que teve um dia muito ruim, teve um dia que às vezes a pessoa tá decepcionada com alguma coisa no dia, a pessoa não gosta de político. Quando você vai no Google, pesquisa político, vai ter tudo que é lá. Você perguntar para as pessoas que pensam na política, ninguém fala coisa boa. Gente, a política é uma das ferramentas de mais transformação social. Você que é cristão, pelo amor de Deus, analisa a política como uma responsabilidade de uma missão de Deus aqui na Terra para você. Se a gente quiser mudar a sociedade, além da expansão do evangelho, tem as leis que a gente precisa preparar, porque senão o povo vai sofrer. Mas um dia foi no começo, eu não estava ainda muito habituado, calcificado com as rejeições. Eu não gosto de ser rejeitado, você gosta? Eu não gosto, não. Você fala, não, eu lido bem com isso. Não, a gente não lida bem, não. Eu gosto de fazer o bem e de estar bem relacionado com as pessoas. E o Vitor e o Arthur comigo, sempre comigo, eu fui entregar um panfleto para um senhor, ele nem olhou na minha cara. Eu falei, não, moço, pega, só dá uma olhada assim. É político, eu não quero ver nada, não. Eu olhei pra esses dois rindo da minha cara. Não, rapaz, eu queria matar os dois, né? Eu falei assim,
Eu falei assim, poxa vida, Arthur, eu tô aqui sofrendo. Ele falou assim, Rafael, você tinha que ver a cara de desprezo e deboche da pessoa. Foi tão triste que eu não aguentei, eu tive que rir. Mas a vida, ela não é construída pelos nãos que você leva. A vida ela é construída pelos sims que você alcança. E à medida que eu fui caminhando e fui construindo esse trabalho político, a gente tomou muito não. Mas eu sabia que eu tinha que ir atrás do meu sim. Então teve muitas oportunidades e possibilidades que as pessoas falaram assim, olha, eu vou dar uma olhada no seu panfleto. Olha, o que você acha disso? E começou a surgir possibilidades de eu me apresentar, que eu acreditava, que eu gostaria, que eu queria fazer, né? Então a gente começou a encontrar os sims e as boas experiências, mas essa foi uma marcante, foi a primeira. Por isso, depois teve um monte igual a essa. Mas você vai calejando mas também eu vou depois, calejando, eu já nem olhava mais pra eles, porque eles estavam rindo de mim. Eu acho precioso demais quando o político tá fazendo carreata, né? Tá atrapalhando o trânsito às vezes, e ele tá lá assim, tipo, saudando o pessoal, e o pessoal às vezes tá até xingando ele sorri. Eu admiro isso, falo assim, poxa, eu gostaria de ter essa atitude assim, né? Uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, aí lembra que eu te falei da maturidade? Cada vez a gente vai desenvolvendo mais maturidade, e a minha equipe tá aqui, eu não teria capacidade de mentir, que ele já tá rindo de mim agora, se eu estivesse mentindo. Mas desde o primeiro dia de mandato até hoje, e ainda é um mandato muito recente, nosso mandato, e eu falo nós porque eu sou o Rafael vereador, mas existe uma equipe atrás de mim, que são os meus conselheiros, faz nada sozinho, né? as pessoas que constroem os projetos de lei, as pessoas que me ajudam a encontrar as defesas jurídicas quando eu estou contra um projeto. E a gente simplesmente não pode dizer que eu sou contra, você precisa estar bem posicionado. Esse negócio de cristão tá lá dentro e não tá preparado, esquece, tem que se preparar, tem que se capacitar, a gente tem que estudar. A violenta, né? Não, isso é passar vergonha, e quem passa vergonha é o nome de Cristo, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com a democracia. E a democracia, ela vai te amadurecer. Ou você amadurece ou você enlouquece. Isso é muito legal. Eu fiz uma decisão. Eu decidi amadurecer e crescer. E eu falo que amadurecer... Meu pastor fala uma frase que é assim. Amadurecimento é igual crescer. E crescer dói. Quando a gente é criança e a junta começa a crescer, tem uma fase na nossa vida que a gente sente mais dor. Eu falo que num aspecto emocional é isso. As pessoas têm uma expectativa, Michel, muito grande sobre mim. A minha equipe tem essa expectativa. Eles me querem ver bem, animado, pra cima, e às vezes você não tá tão bem. Às vezes você tá triste. Às vezes você tá decepcionado porque um projeto ele é ruim e passou, ou um projeto era bom e não foi pra frente, esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo lidando com todos esses nãos, amadurecendo e se construindo como uma pessoa cada vez mais preparada e segundo a vontade de Deus. Rafael, como vereador, na cabeça de muita gente, talvez na cabeça de as pessoas que estão nos acompanhando agora, você fez uma mistura que é proibida, é tipo manga e leite. Não pode tomar porque você não morre, né? No caso de misturar a religião e política. A minha pergunta nesse sentido é a seguinte: como que a religião ela contribui com a política? E como que a política pode contribuir com a religião? Ou realmente é uma mistura perigosa que você pode se envenenar? Eu diria assim que qualquer mistura é perigosa quando você não tem sensatez e equilíbrio com aquilo que é colocado nas tuas mãos. E Cristo nos ensina a ser... Não nos ensina a ser extremistas, nos ensina a ser pessoas equilibradas e ponderadas. Quando eu tô dentro ali da Casa Legislativa, eu não tô como um pastor, mas eu sempre, aonde eu estiver, eu estou como um cristão, um filho de Cristo. A religião, ela contribui gigantescamente na formação do caráter, da integridade, nos princípios e na moralidade, que eu acho que é o básico para qualquer político iniciar a sua carreira. Atributos que honestidade, por exemplo, se tornou diferencial, que não deveria. Ser honesto no cristão é um diferencial? Não. Isso é um atributo básico, entendeu? Então a religião, ela contribuiu nisso. A religião também contribui quando algumas situações de afronta e de humilhação acontecem e você lembra que Cristo passou coisas muito piores. E ele foi até onde ele foi por mim e por você.
E quando eu estou lá, eu não estou para representar o meu ego, a minha vaidade, o meu querer. Eu estou para representar uma população que muitas vezes sofre as dores por falta de pessoas comprometidas e responsáveis e preparadas para proteger a nossa nação. Ali dentro eu estou como um guardião. Ali dentro eu estou como uma atalaia do povo. E ali eu estou para representar tanto cristão e quem não é cristão. Eu estou representando. Mas quando você tem moralidade, princípio, ética, você representa as pessoas se sentem representadas. Uhum. Então a religião, ela me ensina e ela me prepara e ela influencia nesse aspecto para a política, né? A política, ela é uma ferramenta que cada vez exige mais de você, de preparo emocional, de relacionamento. Política é uma ciência incrível e desafiadora. Ainda eu tenho uma trajetória muito curta, mas o que a gente vem aprendendo nos últimos meses é um MBA do desenvolvimento humano. Isso vai te ajudar muito bem no aspecto da religião, porque a igreja é um ambiente muito desafiador. Sim. E você precisa ser um grande político, de lidar com as pessoas, de saber lidar com o conflito, de ouvir ideias e opiniões diferentes. Então, se você analisar bem, elas andam muito juntas. Vai depender da capacidade da pessoa saber equilibrar aonde você tem que usar, o que você tem que fazer e como você deve construir. Então, se eu fosse resumir, eu diria que a religião contribui muito, porque muitas pessoas dizem que a religião atrapalha. Sim. Porque quando elas falam de atrapalhar, Michel, elas falam daquela pessoa bitolada, aquela pessoa extremista, aquela pessoa que no meio do plenário, ao invés de você trazer uma defesa jurídica, você fala assim, lá em Salmos e tá escrito isso. Não é um ambiente. Você precisa ter a sensatez, a inteligência, porque Jesus no meu lugar, ele não ia fazer isso. Às vezes você pode falar isso, mas trazer a mesma mensagem de forma diferente. Exatamente. Então, a gente tem várias oportunidades ali dentro. Uma vez por mês, mais ou menos, eu tenho a oportunidade de abrir a sessão na Casa Legislativa, lendo qualquer versículo bíblico, né? A gente tem muitas oportunidades de externar o cristianismo ali dentro. Vou te dar uma experiência, eu vou te falar uma coisa. Você disse sobre as pessoas de mais idade ali dentro da Casa Legislativa, né? Eu sou o mais jovem, tem pessoas ali de 70, 80 anos. No começo, essas pessoas tiveram muita dificuldade de relacionamento comigo, porque elas não conhecem o Rafael. A maioria se reelegeu. Eu senti uma grande barreira entre eu e elas. Mas a religião, ela capacitou e preparou o Rafael para mostrar quem de fato ele é. Uma pessoa que as pessoas podem confiar, que não é traiçoeira, que não fala pelas costas. E isso me ajudou a construir relacionamentos. Hoje, eu consigo me relacionar com todas as pessoas ali dentro, dialogar com todo mundo lá dentro. Isso não significa... Você disse bem, Rafael é uma pessoa que se posiciona, ponto final. Eu sou uma pessoa de posicionamento. Mas isso não significa que eu não vou me comunicar, que eu não vou conversar, que eu não vou dialogar com as pessoas. E ao mesmo tempo, isso não significa que aquilo que elas carregam vai exercer influência direta a mim. Uma das coisas que eu ia te perguntar aqui era justamente isso. Como uma pessoa tão jovem estaria se relacionando com pessoas que, por exemplo, que estão ali na política. Nós temos ali pessoas que têm 3, 4 mandatos, ou até mais, 7, né? 7 mandatos. Acho que 7 mandatos ou 8 mandatos, o Bravinho, por exemplo. Então, como se relacionar com essas pessoas, né? Como passar por elas, dialogar e às vezes até discordar de ideias de forma respeitosa, lembrando sempre que eu carrego a bandeira de Cristo nas costas. Jesus concordava com todo mundo? Não, pelo contrário. Ele discordava de todo mundo? Todo não. Então, eu acho assim que o equilíbrio de Jesus, as experiências que a palavra nos traz, ela nos norteia para ter essa ponderação que as pessoas esperam. Geralmente uma pessoa de idade, quando ela vê uma pessoa jovem, ela tem um pensamento de ser uma pessoa extremista, ser uma pessoa que acha que sabe tudo, que é melhor do que os outros. Porque o jovem, eu não estou dizendo que todos os jovens sejam assim, calma, gente, não é um juízo de valor. Mas o jovem, ele é imaturo em alguns atributos que o tempo nos ensina. Por isso que eu te falo a importância da religião na minha vida. Então, essa confiança que eu fui ganhando, eu tenho um ótimo relacionamento com a Altamira Lotérica,
Eu tenho um ótimo relacionamento com o Alex Chaves, que é líder do governo, que eu fiscalizo tanto. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Sidney Telles, com o presidente Mário Zokawa, né? Com as pessoas que têm ali bastante tempo de casa. Sim. Mas eu vou dizer para você, Michel, que isso não é porque eu estou de um lado ou de outro. É pelo respeito. Sim. Pelo comportamento que tem ali, né? O comportamento, olha, eu acho que assim, gente, e eu vou dizer algo para vocês. Você pode falar de Jesus para todo mundo, mas elas vão ver em você se há Jesus. E quando eu digo isso, porque às vezes você pode até pregar muito bem, mas você dá um mau testemunho tão lascado e você estraga a expansão do reino. Gente, nós estamos aqui para expandir o reino de Deus. Agora a pergunta é, como que a gente expande o reino de Deus? Sim. A política é uma das ferramentas que eu posso expandir o reino de Deus. A minha empresa é uma ferramenta. Não é que eu chego lá e prego para todo mundo. Mas quando eu sou honesto, quando eu não passo a minha equipe para trás, quando eu sou sincero com os meus funcionários, quando eles precisam conversar alguma coisa, eles vêm conversar comigo, e eles veem quem é esse Rafael, e é o Rafael da política, eles veem que há um verdadeiro Cristo sobre ele. Eu acho que essas são as ferramentas que Deus me deu. Para algumas pessoas é sair pregando, é um itinerante. Tem umas pessoas que é um missionário, né? E eu acho que a minha missão na Terra é ser um grande político. E isso se constrói com muita determinação, compromisso, honestidade e, acima de tudo, vou dizer para você com todo o meu coração, o segredo do meu sucesso naquilo que eu fizer, aonde eu estiver, se hoje eu sou vereador, se amanhã eu me tornar um deputado, se amanhã eu me tornar prefeito ou governador, a gente não sabe o dia de amanhã, isso tudo é por causa de Cristo. Por tudo aquilo que ele construiu na minha vida, tudo aquilo que ele corrigiu na minha vida, os puxão de orelha, às vezes que ele me colocava no banco para me esfriar um pouquinho, me acalmar. Então toda essa construção é por causa de Cristo, né? Então, eu não é que eu uso a política, é que através da política a gente pode fazer muita coisa quando você tem a motivação certa. Algumas pessoas elas têm uma máxima que diz assim: você pode até entrar na política sendo honesto, beleza, joinha, mas lá dentro que é o negócio, o sapato aperta, ali dentro que a porca torce o rabo e a pessoa acaba desandando ali. Esse pouco tempo que você tá ali, é assim mesmo, tem que estar com o Cristo mesmo, assim, pendurado para poder o negócio rochado. Michel, você precisa estar com o Cristo no centro da tua vontade, em qualquer lugar que você estiver. Porque não é política de desvio, é qualquer lugar que você estiver. Você vai desviar estando na igreja. Quando eu falo desviar, não é sair da igreja. É quando você tá na igreja, mas você já não tá mais na igreja. Quebrar os princípios. Quebrar os princípios, entendeu? Você pode se corromper no teu Instagram, estando casado e de papo com outras meninas por aí. Você pode se corromper quando você é empresário e não tá pagando os impostos. E tá sonegando deliberadamente. Quando você se compromete com um colaborador da tua equipe e falar, vou te pagar tanto de premiação, e você não paga quando a pessoa alcança aquela meta. Sim. Você pode se corromper de várias maneiras. Então, eu acho que a corrupção, ela não está na política, ela está no ser humano. A minha equipe, eles acreditam em mim. Eles sabem que eles estão do lado de um Rafael que não é perfeito, mas que se arrepende e busca mudança na sua vida de forma constante. Esse é um cristão, como qualquer outro, como qualquer pessoa. Te briga, às vezes fala o que não deve, pede perdão, se arrepende, busca conhecimento, aprendizado, ponto final, né? Agora, óbvio que existem alguns lugares, e aí que entra o cerne da tua pergunta, que você vai ser muito mais estimulado, muito mais exposto. Eu acredito que a política seja, de fato, um desses lugares. Um desses, não né? O top, né? Vamos dizer os top 5. Mas, por isso que eu te falei, no começo eu disse assim pra você, você precisa ter de maneira muito clara o teu senso de missão. Se você tiver claro o teu senso de missão, e a minha esposa acredita muito nisso em mim, porque ela paga um preço enorme pra eu ser político. Você imagina, eu tenho 2 empregos, tô aqui com você dando entrevista, contribuindo de alguma maneira, crescendo com você e contribuindo com você. Podia estar em casa. Eu sei que é importante isso pra você, é importante isso pra mim, é importante pra todos nós que tá nos assistindo. Mas quando você tem o seu senso de missão muito claro, é muito bem definido, e você acredita, nada vai te corromper. Mas fato é, todos os dias você precisa fazer uma autoanálise. Eu costumo sempre fazer isso na minha vida, porque às vezes
A gente se entrega muito no trabalho, se entrega muito pra política. Às vezes você falha um pouco com a família, você precisa estar sempre dando uma parada. Equilibrando ali, Equilibrando. né? Sim. A minha vida, se eu fosse resumir, eu me sinto um equilibrista. Aham. E graças a Deus eu tô feliz. Eu tô aprendendo a ter maturidade de lidar com isso. Às vezes você, minha esposa, por exemplo, a Denise já falou assim: olha, amor, terça-feira você não vai ter sessão. Uhum. Vamos tomar um café comigo? Né, eu queria ir em tal padaria e tal. Uma coisa muito simples, mas pra ela é super importante, super especial, porque é um tempo de qualidade pra ela. Aham. Ela quer que eu esteja junto. Ela Sim. vai me matar na hora que ela assistir a entrevista. Mas ali eu poderia dizer o seguinte: não, eu vou direto pra empresa. Agora de manhã já não tem a sessão, eu vou direto pra empresa e tal. Mas ali eu entendi, falou assim: olha, pagar um preço tal dia, eu preciso contribuir com esse tempo. Então, a vida é o equilíbrio para que você, no meio do processo, não caia. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Quanto mais Deus me coloca em evidência, quanto mais Deus abre portas para mim, maior deve ser o meu compromisso e, acima de tudo, Michel, e não é demagogia, é a minha dependência. A gente precisa entender de forma muito clara a dependência que a gente tem de Cristo e quem Ele é de fato, porque se Deus quiser fazer assim e tudo se apagar na sua vida, apagou. Então não acho que é você. Não, a minha parte eu faço. Você fala assim: Rafael, o que cabe ao homem fazer? O que cabe ao homem fazer, eu tenho que fazer. Mas o que cabe a Deus fazer, Ele que faz. Eu posso me esforçar e fazer o meu melhor de forma poderosa. E Deus falar não, é não. Entendeu? Deus pode até querer, mas eu sou um preguiçoso, descompromissado, desonesto, as coisas não vão acontecer. Sim. Mas se as duas coisas acontecerem e você preservar isso, entender que o sim é de Deus, que é Deus que abre a porta, e Deus coloca as pessoas. Eu olho para a minha vida na política. Cada pessoa que Deus colocou na minha vida é uma peça de xadrez. Eu não conseguiria ter a capacidade e a inteligência de construir a equipe e as pessoas que estão do meu lado. Isso para mim é de uma forma muito clara, a mão de Deus. Então é isso que me protege, que me cerne, que me conduz e que me direciona. E vai ser assim sempre. Eu espero e acredito muito que eu nunca vou falar diferente do que eu tô falando para você hoje. Espero que daqui 10 anos a gente possa se encontrar, ter o programa em primeiro lugar no YouTube, e você fala assim: poxa, Rafael, lembra? A gente estava começando, você também. E olha onde nós já estamos hoje. Ele falou assim: mas nós estamos ainda com a mesma pessoa nos conduzindo, que é Cristo. Amém. É isso aí, gente. Eu tô aqui no bate-papo com o Rafael, que é vereador aqui na cidade de Maringá. Eu vou fazer mais um intervalinho, mas a gente volta rapidão. Fica com vocês aí com o ATM News. Já já a gente volta. Valeu! Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só. ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no Canal 10. É isso aí, minha gente. Voltamos com mais um programa ATM Night Show Podcast. Você é sempre bem-vindo aqui. E já registra aí na sua agenda, todos os sabadão, às 23 horas. Vocês nos acompanham aqui na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Você acompanha a gente lá também. Também, durante a semana aí, você vai ver que vai sair os cortes desse podcast. Então você também pode participar com a gente lá do YouTube dos cortes do podcast aqui do ATM Night Show. E também, se você quiser ver tudo que acontece na Atmosfera Jovem, você pode ir lá no Instagram e acompanhar a gente, seguir a gente lá no Atmosfera_Jovem. Você vai ver tudo que acontece no mundo da Atmosfera Jovem. E também, se você desejar aí me ajudar a chegar a um número aí de seguidores aí, já pedindo para você aí, você pode me seguir também no Instagram, Michel Hoffman, no finalzinho tem o F, mas você vai achar o barbudo ali facilmente, tá bom? E eu tô aqui batendo um papo com o Rafael, que também tem as suas mídias sociais, né, Rafael? Fala aí pra nós. Mídias sociais, Instagram e Facebook, Rafael Rosa, com Z, o Rosa, oficial. Entra lá, curta, acompanhe nosso trabalho, deixe as demandas, pode dar opiniões, tá? A gente acompanha todas as mensagens. Isso é importante falar, o papel do vereador, um dos papéis, é você ser o elo entre a comunidade e o executivo, entre a prefeitura.
Então, se você tem problema no seu bairro, a gente tem um prazer de poder atender. É a nossa obrigação, não é nem favor. A gente faz um trabalho de fiscalização muito grande. Se é um problema muito sério, se é uma extensão de asfalto que não está tendo, se é algum problema, a gente vai, filma, posta, manda requerimento, questiona a prefeitura. O que a gente puder fazer para contribuir com a cidade, pode contar com a gente. Entra lá no Instagram, no Facebook. Nós temos uma equipe que acompanha respondendo. Eu acompanho todas as mensagens também, respondo também, mando áudio pro pessoal. E vai ser um prazer estar conectado com vocês. É isso aí, ó. Então você pode seguir também o Rafael Rosa aí. E eu confesso para você que é verdade, porque nós conseguimos o contato e foi fácil, foi tranquilo, e o Rafael tá aqui, tá aberto aí a conversar com a gente. Rafael, continuando nossa conversa aqui, pela pesquisa que nós fizemos aí no Google e tudo mais, nós vemos que a mídia ela se comporta de maneira muito hostil com você, até, eu posso dizer, né? Eu vi uns títulos de matéria ali que eu achei interessante, mas a hora que eu fui ler a matéria, não era muito bem do que estava na chamada, e eu fiquei intrigado com isso. Por exemplo, vereador ligado à igreja evangélica participa de projeto que torna igrejas com atividade essencial. O outro, crítico do isolamento, vereador evangélico tenta furar fila de leitos para o pastor da sua igreja. E depois, quando a gente vai ler mesmo a reportagem, não é tudo isso. Como que você lida com essa situação? Por que você acha que existe essa suposta perseguição para a sua parte, com a sua pessoa? Bom, quando você fala suposta, a gente tem que analisar duas coisas. Se a pessoa que escreveu só escreve mal, ou ela é independente, ela escreve coisas que às vezes você pode achar ruim, coisas que você pode achar boa. Isso eu chamo de independente. Agora, se você olhar que a pessoa só escreve coisa ruim, isso é uma perseguição clara. Isso acontece? Acontece. Isso faz parte. É um jogo político muito grande a partir do momento que você não vai fazer parte, ou você não aceita a fazer parte daquele grupo político que eles pretendem cada vez mais proteger e defender. Eu não tenho nada contra a mídia, ela tem um papel muito importante de comunicar, de entregar informações para as pessoas, mas eu acho que às vezes a mídia pode ser um pouco injusta com algumas coisas, com a intenção de você tirar mérito em algumas matérias e tirar crédito naquilo ali. Quando você... E pode investigar. Se você olhar uma matéria ruim, você tem todo o direito, falando do Rafael, investigue, pergunte, pode entrar em contato com o gabinete. A gente sempre vai falar a verdade. Se a gente mentir, a gente pode ser processado. Mas nunca isso acontece. Simplesmente posta a matéria com a intenção de denegrir. Nosso posicionamento, se você olhar, eu não tenho nenhum lado. As pessoas me perguntam, você é oposição ou você é base? Eu sou independente. E é tão difícil você entender esse posicionamento, porque as pessoas falam, não existe independente. Ou você é oposição, ou você é base. Ou você agrada gregos ou troianos. Não existe isso. Eu falo, não, existe sim. Então, eu tenho um papel muito bem, como você disse no começo da nossa conversa, posicionado. E é assim. Então, quando tiver que criticar, eu critico mesmo, independente de quem vai estar envolvido, independente de quem está o nome. Se eu tiver que criticar algo que eu estou vendo que é ruim, esse é o meu compromisso, é a minha obrigação do legislativo. Quando tiver coisas boas, eu vou ter o maior prazer de defender e de apoiar. Às vezes, dependendo dos posicionamentos que eu tenho, está desagradando certas pessoas que têm interesse naquilo. Então, eles vão bater em você. Eu respeito, eu nem leio. Essa é a verdade, porque se você começa a ler, você vai ver só as mesmas pessoas batendo em você. Poxa vida, pra que faz isso? Mas eu entendo que é o jeito dessas pessoas fazerem o seu trabalho e eu vou tocar minha vida por quê? Sempre vai existir isso. Sempre vai existir. E a única maneira de eu mostrar que isso é uma mentira, alguma injustiça que aconteceu, é entregando resultado. Se do longo dos meus 4 anos eu entregar resultado, as pessoas não me pegarem envolvido com nada, meu nome estiver ileso, eles vão, o Rafael não é isso. Que algumas pessoas tentaram mostrar. O Rafael era essa pessoa. E eu acredito numa coisa que é muito verdadeira. Eu não estou aqui querendo fazer defesa. A gente nem está falando de algo específico, falando de um contexto como um todo. A verdade sempre prevalece. Deus sempre vai trazer
a verdade, vai trazer a revelação da verdade. Aham. Então, eu acredito que quanto mais você estiver fazendo certo, independente do que você esteja fazendo, mas quanto mais você estiver fazendo certo e você está sendo atacado, injustiçado, maior vai ser o poder e trazer à tona aquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. Então, aonde tiver mais dor, é onde mais vai ter bênção, mais vai ter milagre de Deus, e mais Deus vai mostrar o quanto Ele é fiel com você. Que Deus é fiel com a verdade sempre. Você é coautor do projeto que definiu que a igreja se tornaria uma atividade essencial. É isso mesmo, né? Exato. Coautor junto com Uhum. outros vereadores. Isso. Por que vocês decidiram isso? Por qual foi a motivação? Até existia muita polêmica em torno disso, por conta que tinha ligação à igreja e tal. Por que vocês chegaram a essa conclusão que realmente a igreja deveria ser considerada como uma atividade essencial? Bom, primeiro porque eu tenho uma experiência do que a igreja fez, faz e continuará fazendo em relação à sociedade. Quando a gente entrou nesse momento difícil, que foi o fechamento dos comércios, fechamento das empresas, e 2 meses, aí começou o desemprego, as empresas não viam o retorno disso, o desespero das pessoas. Você tem que entender que o desespero, a ansiedade, o medo começou a aflorar Sim. na nossa sociedade como nunca. Os números de agressões decolaram, Sim. o número de divórcios decolaram, e eu enxergo, assim como quem entende, quem conhece, a contribuição que a igreja tem para ajudar o setor público na condução, na participação, no aconselhamento, na proteção dessas pessoas. Eu poderia dizer várias coisas. As igrejas doaram muitos alimentos. Sim. Eu não estou falando da minha, estou falando de várias igrejas. Igrejas católicas, igrejas evangélicas, Entidades como um todo. entidades como um todo doaram muitos Sim. alimentos. Além disso, essas pessoas precisaram de aconselhamento, Sim. acolhimento familiar, pessoas passaram muitas dificuldades emocionais, e assim, se você não tiver pessoas que possam te ajudar a lidar no meio do desafio, muita gente faz loucura. Sim. Muita gente faz coisas que não vão ter como mais voltar atrás. E de alguma maneira eu sabia, e sei, e você também sabe, que a igreja pode auxiliar nisso. Quando a gente criou o projeto, a gente não foi irresponsável com a pandemia. Deixa eu explicar um pouquinho do projeto. A gente não foi irresponsável ou de forma deliberada, vamos abrir a igreja e assim funciona, não. Olha, nós entendemos a importância das igrejas, o papel social de contribuição que a instituição tem, e vamos criar o cronograma que ela precisa seguir para que tanto a vida das pessoas quanto a segurança dessas pessoas estejam protegidas. Então, não podia ter mais que 30%, precisava ter álcool em gel espalhado pela igreja inteira, máscara, distanciamento. Houve toda ali uma sequência de fatores para que a gente não estava querendo burlar a regra, a gente quer contribuir com um momento tão difícil. Era de forma deliberada, né? Isso, para contribuir com a sociedade. O que acontece? Você vai ver, outras pessoas assinaram o projeto comigo e todo mundo votou favorável. Sim. A matéria aparece, Rafael, Roda, blá, 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 blá. Sim, por isso a minha pergunta eu fico triste, porque eu não tô aqui defendendo a minha empresa, o meu negócio. Eu tô pensando na população. Certo. Mas eu tenho que lembrar sempre o que me motiva a estar, o meu senso de missão. Quando eu lembro porque eu estou na política, eu ignoro, toco a vida para frente e sei que Deus vai mostrar a verdade sempre adiante. Nós, como pastores, eu também sou pastor na Igreja Batista Renovada, e nós temos uma escola. Então, nós temos uma faculdade, nós podemos fazer curso, conhecemos igreja, nós estudamos oratória, teologia, enfim, tudo isso. Você acha que falta na nossa sociedade, no currículo acadêmico, de alguma forma, uma escola de governantes? Me deu sabe, meu coração deu uma aquecida aqui. Cara, você me deixou até sonhando agora, porque quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Mas quando a gente era menor, há alguns anos... Eu já não posso usar essa, sabia? Pode! Quando eu era menor, não posso. Porque eu sou desse tamanho, né? Então eu não posso usar essa. Eu tenho que só usar quando eu era criança. Quando era criança, boa. Mas é grande no espírito e no coração. Mas, pastor,
quando a gente é mais jovem, a gente minha mãe sempre diz assim, criança é igual esponja, ela vai absorvendo tudo. sim. Por isso que os pais têm que tomar cuidado com o que faz perto da criança, que a criança absorve tudo. Sim. Eu falo disso porque o Vitor, ele é muito jovem e eu vejo muitos comportamentos do pai e da mãe dele nele. Entendeu? Eu vejo muitos comportamentos da minha mãe também em mim. Eu vejo muitos comportamentos do pai da Denise, da mãe da Denise, também da minha esposa. Se a gente desde cedo, eu não tô discutindo pontos de vista ideológicos, que é um outro problema que nós temos, tanto em você colocar a goela abaixo, a esquerda na goela da criança, quanto a direita na goela da criança. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão de temas importantes, a gente tem que ter uma experiência mais próxima. Quantos políticos nós deixamos de formar? Bons políticos, grandes pensadores. O jovem só está envolvido hoje, não vou dizer que só está, mas grande atribuição da participação de jovens na política foi por causa de grandes movimentos políticos que surgiram, né? Teve o Vem Pra Rua, politizando, o Partido Novo trouxe muito isso, também teve o MBL também, que muita gente tá bravo com eles também, mas só tô falando mas contribuiu para abrir a isso, mente das pessoas, isso né? mesmo, contribuiu, outra coisa. de alguma maneira contribuiu e trouxe à tona essa participação do jovem. Agora você imagina, desde cedo a gente formar aspecto ético, capacitação, entendimento legislativo, princípios básicos de direito para trazer atribuições para ele. A política é uma das ferramentas, é um braço das igrejas para transformar a nação. Eu sei que a primazia é o reino de Deus. Gente, eu não estou tirando a mão de Deus. Eu estou dizendo que a mão de Deus também está em outras coisas, para nos auxiliar nessa expansão do reino. A política é uma grande ferramenta de criar políticos capacitados, comprometidos, justos. Quando uma nação é governada por um governante justo, toda a nação vai bem. Então, Deus já diz isso. Eu não sei de onde foi tirado que o cristão tem que estar envolvido com política. Se você vê a história ali de Cristo, um envolvimento que existia naquele tempo e existe até hoje. E a gente foi se distanciando de um elemento tão importante de contribuição de transformação social. Por isso que eu falo, esse é um dos legados que eu quero deixar. Cada vez mais atrair, incentivar com que as pessoas participem de algo tão especial, tão importante para o dia a dia das pessoas. Isso é muito bom. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Como que é a rotina de um vereador? Bom, vamos lá. Muita gente acha que é só criar projeto de lei, né? Vamos falar um pouquinho de uma rotina mais ampla. Primeiro, fiscalizar, você visitar bairro, você visitar a obra, ver se está sendo entregue a obra de forma correta. Porque você entregar a obra é uma coisa, você entregar do jeito que ela deve ser entregue é outra. Você acompanhar as licitações, você acompanhar os pedidos de aditivo para ver se tem sentido os pedidos de aditivo, quanto que é, porque às vezes a obra foi orçada por 1 milhão e termina em 4 milhões, você precisa acompanhar, fiscalizar isso aí. Você levar as demandas do bairro para dentro da Casa Legislativa, entregar para o Executivo. Agora, um pouquinho da rotina ali dentro da Câmara. Todas as terças e quintas nós temos sessão durante a manhã, né? Começa às 9h30 e vai até 1h da tarde, 12h30, às vezes pode passar um pouquinho, onde a gente debate alguns projetos e onde nós emitimos os requerimentos. Então, ali que a gente envia os requerimentos, as perguntas, as solicitações de informações à prefeitura, aonde a gente envia também para a prefeitura as demandas dos bairros, das regiões que o pessoal está precisando. Dá um exemplo específico. A gente recebeu umas 3 mensagens da continuação da Herval. Não sei se você sabe, tinha um pedacinho da Herval, numa continuação que teve, ali na Avenida Cacaual, você desce e lá no final não tinha, acho que 250 metros de asfalto. Então, ali era um pedido que o pessoal fez pra gente, fui com a equipe lá, falei, poxa, 250 metros que falta, tão bom de asfalto aqui em cima, não faz sentido. E a gente fez um material, encaminhamos à prefeitura, postamos na internet, falamos com os moradores de bairro, emitimos requerimento, fizemos solicitação para a prefeitura e depois de 2 meses, mais ou menos 1 mês e meio, começou a obra lá.
Isso deu muita alegria pra gente, né? Eu sei que outros vereadores também contribuíram, não estou Sim, dizendo claro. que a prefeitura fez porque a gente pediu, não é esse o meu objetivo. Mas é você também ter essa conexão e entender as demandas que a população tem. Também a gente recebe todo que tipo de coisa que você pode imaginar, né? Às vezes as pessoas pedem de árvore para cortar a árvore lá, chega toda hora. Mas a gente tem que entender, são demandas das pessoas, as pessoas estão de alguma maneira descuidadas, porque as demandas são gigantescas. É normal a prefeitura falhar no processo e os vereadores estão ali, nós somos em 15 e de alguma maneira a gente quer contribuir com a cidade. Questão da rua, uma coisa que é muito especial durante a sessão ali é uma imersão, uma escola, porque você surge um projeto de emergência, de urgência, e você às vezes é contra aquele tema específico. Rapaz, você tem que se posicionar na hora, você tem que buscar argumentos técnicos. Aí eu já falo com os meninos, a gente tem um grupo só dos advogados. Gente, busca aí que a gente pode fazer. Eles já falam, leva essa tese, vamos fazer isso. Você se prepara. Sua cabeça ali é uma bomba atômica de emoção. Você tem que saber discursar bem, você tem que se posicionar bem. Articular, pedir voto. Gente, tem que ter muito relacionamento com a Câmara. Negócio de ficar lá xingando o vereador, você não vai mudar as coisas. Ó, uma coisa que é muito triste, que as pessoas esperam que às vezes eu seja aquele vereador que cria mais caso do que resolva casos. Porque fazer caso dá ibope. Você ganha like, ganha compartilhamento, ganha curtida, e as pessoas às vezes falam, não, a gente quer que você fale. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que vai dar resultado. Eu vou fazer um trabalho sério, porque quando eu terminar o meu mandato, pastor, eu quero poder olhar para trás e falar assim, a gente entregou tal obra, entregamos tais projetos, conseguimos fazer isso, melhoramos de alguma maneira, contribuímos com a sociedade. Acho que é o maior legado que a gente pode deixar para as pessoas. Eu falo assim, que um gabinete, pastor, de um vereador não é barato. Sim. O mínimo que a gente tem que entregar é um trabalho no nível que as pessoas esperam e precisam. Muito bom. Você tem algum político que você se inspire? Você fala assim, poxa, esse cara aqui é uma inspiração para mim? Olha, eu tenho uma inspiração que eu admiro muito pela decência, pelos princípios, pela moralidade e pela luta que ele defende, custe o que custar. Eu tenho um jeito de fazer política, diferente dele, mas eu admiro muito os atributos que ele carrega em si, que é um exemplo para mim, que é o deputado estadual Mário Marques. Eu de coração, o pouco que eu conheço ele, né, fazem 2 anos mais ou menos que a gente caminha junto, eu vou dizer para você que é uma das mais importantes figuras políticas hoje no Brasil, no aspecto quando se tem uma luta. Ele luta por justiça mesmo, por fazer o que é certo, custe o que custar, e muitas vezes você pode perceber, o político que se posiciona de maneira dura contra algumas coisas são os políticos que são mais mal expostos. Você pode perceber isso aí, mas é o preço que a gente paga por fazer aquilo que precisa ser feito do jeito certo, da forma certa. Você tem algum projeto para jovens empreendedores? Olha, Pensa alguma coisa nesse sentido? Uma coisa que é muito importante, todo mundo fazem várias perguntas relacionadas a temas diferentes. Esses dias eu fui fazer um programa numa rádio, eu falei, qual que é o projeto específico para o nosso bairro? Porque as coisas são muito amplas, né? Sim. Nosso mandato começou ainda muito recente e muitas coisas nós estávamos aprendendo para poder contribuir. A gente percebeu também que, desculpa, imagina, mas só para a gente se envolver aqui, que ficou muito direcionado à pandemia, né? As decisões. É um momento. Essa é uma coisa muito importante. É um momento que a gente vive. A gente quer contribuir muito. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a área de TI, que é o que você falou sobre jovem. A gente ficou um momento que às vezes você tinha até outros projetos para tramitar, mas a gente precisava tramitar questões emergenciais. A gente não esperava que a gente vivia o que nós estamos vivendo. Então a gente entrou com um projeto nosso, tornando o setor de eventos poder atuar como restaurantes
sem a necessidade de alteração de alvará, da noite pro dia eles Sim. poderem atuar, Legal. que foi um projeto nosso, uma Aham. necessidade que o segmento tem. Você imagina, faz 1 ano e meio que o segmento não pode trabalhar de maneira alguma. Barato. Setor de festas infantis, Uhum. eventos de casamento e por aí vai. Alguma maneira a gente tentou contribuir. A gente vai ter reuniões nas próximas semanas que a gente espera que a gente consiga entregar um calendário para o retorno dessas atividades. Esse pessoal está sofrendo muito, né? Sim. Mas uma das coisas que até eu fui para Curitiba na semana passada, conversei com o deputado para conversar com o governador para que Maringá também possa ficar isento do ICMS para empresas de tecnologia de informação. Um incentivo fiscal que poderia trazer cada vez mais investimento para essa área. E por que eu falo área de TI? A gente está em negociação, está lutando porque algumas cidades conseguiu essa isenção e Maringá ficou de fora dessa atualização. Caramba. E é uma briga terrível. E Maringá está crescendo muito nessa área. Sim. E por que eu falo disso? Parece uma coisa simples, mas o setor que mais traz empregabilidade de jovens é o setor de tecnologia de informação. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é só a quantidade de empregos, mas é a qualidade dos empregos. Eu poderia propor para o executivo, né? Isso aí não está nas mãos do vereador, mas propor para o executivo um incentivo para trazer indústrias automobilísticas, alguma coisa. Eu estou conjecturando aqui com você. Com isenções, porque geralmente acontece isso. Faz isenção, faz um monte de coisa e traz. Vai gerar um monte de emprego. Mas vão ser emprego, o cara vai ganhar R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$1.800. O setor de TI paga 2, 3, 4, 5, 8, 10 mil reais. Te insere num contexto de desenvolvimento social, de intelectual, essa é a palavra que eu queria falar, intelectual muito grande. E existe um projeto já que a gente está tentando trazer recursos, tá? No Parque Tecnológico a Prefeitura de Maringá já fez uma doação de terreno onde querem se construir um prédio só para dar treinamento para jovens. Caramba, top. E é assim, olha a ideia deles. Eu conversei com uma das pessoas que é responsável por esse projeto. Eles querem pegar jovens despreparados, sem nenhum envolvimento com a área tecnológica, nenhuma experiência, e treinar do zero. É uma demanda enorme que eles têm, eles querem preparar 200, 300, 500 jovens. Então, não é um projeto em específico, mas é uma iniciativa muito boa que a gente quer deixar como legado para nossa cidade, uma cidade que já tem um perfil de empregos bem na área da representação. Você fica nosso forte não é indústria, é um outro setor. Sim. Mas eu acho que a gente pode trazer um plus, um up no setor de empregabilidade, trazer mais oportunidades de emprego e além de tudo, você impactar diretamente na renda per capita das pessoas, né? Uma coisa é eu gerar emprego para 2.000 jovens. Elevar nessa renda, né? Você entende onde a gente quer chegar? Poder aquisitivo, né? Aí você vai falar assim, mas é utópico? Olha, tudo é utópico até que você faça. Sim. Alguém vai começar a fazer. Eu acredito que Maringá tem muito para crescer nessa área. Nós temos grandes empresas, gente, que emprega muito bem, que fatura milhões e milhões de reais. E eu sei que nós podemos ir além disso. E isso impacta diretamente nos jovens. E essa é o que está me conectando com os jovens hoje. Além da questão política. Também não é um projeto, não é um projeto de lei, mas é um projeto que eu quero desenvolver de poder levar mais a linguagem política para o jovem sim se envolver, se inserir e conhecer mais desse contexto. Legal. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa com o Rafael, que está muito interessante. E, Rafael, eu vou perguntar para você aqui. 2 perguntas para a gente encerrar o nosso bate-papo. Primeiro aonde estará o Rafael, a pessoa física, vamos colocar assim, né? A PF, daqui 5 anos. Quais são o projeto do Rafael daqui 5 anos? Como pessoa. Olha, como pessoa, eu espero já estar com os 2 filhos. Opa, já fica a dica. Entendeu? Aí. Pelo menos 2 filhos. Quem sabe a gente já pense aí numa 3ª adoção, que é um plano que a gente tem. Eu acho que Deus vem trazendo contribuições para minha vida que eu acho que eu posso ser mais tangível para a sociedade, compartilhar mais. E de alguma maneira eu quero poder contribuir. Se eu tiver, e eu acredito que eu estarei cada vez mais preparado economicamente e ter a maturidade necessária para isso,
eu acho que eu posso contribuir muito com isso, né? Quero estar muito feliz com o meu casamento. Possivelmente eu vou estar sendo reeleito a vereador, ou para mim seria um sonho aí ser vice-prefeito ou prefeito, a gente não sabe dia de amanhã, e eu falo isso com muita tranquilidade, mesmo que isso pode me surgir problemas, que todo mundo vai querer puxar o teu tapete, podem tentar puxar, quem coloca o meu tapete para eu caminhar é Cristo, mas ou prefeito ou vice-prefeito, ou eu vou me recandidatar novamente como vereador. E aí, futuramente, eu posso pensar em dar um outro passo para deputado estadual. Hoje é isso que eu penso. Mas, acima de tudo, né, eu falei um pouquinho da minha vida política, eu quero poder ser a pessoa que eu sou hoje, mas com a maturidade de uma pessoa de 60 anos. Que é um desafio muito grande. Sim. Porque eu sei que isso é o que eu mais vou precisar. Maturidade para lidar com aquilo que você mesmo disse. Olha, se você pesquisa na mídia, tem gente batendo em você constantemente. Você cada vez mais saber lidar com uma pessoa que pensa diferente e te ataca no plenário. Cada vez mais você ter a capacidade de defender os seus projetos com mais afinco, com mais capacidade técnica. Cada vez mais estar envolvido com a minha igreja e acima de tudo, eu espero que daqui 5 anos, se eu fosse resumir numa frase, eu espero ser a pessoa que Deus espera que eu seja daqui 5 anos. Isso resumiria o que eu quero ser. Massa. E o Rafael Rosa, daqui 10 anos na sua carreira política? Podemos ver aí um governador, um candidato à presidência da República? Não, daqui 10 anos, vamos fazer aí uma leitura bem humana, né? Porque para Deus nada é impossível. Sim. Mas daqui 10 anos, ou eu vou ser prefeito da cidade de Maringá, ou eu vou estar como deputado estadual do meu estado, lutando pela minha cidade. Mas não tem outro caminho. Um desses 2 caminhos eu tenho certeza e acredito muito que eu vou ser. É a vida política. É a vida política. Massa demais. Gente, ó, nós vamos encerrando aqui nosso bate-papo com o Rafael. Quero agradecer muito, Rafael. Muito legal conversar com você sobre isso. Nós nem nos conhecíamos direito, mas foi uma surpresa muito grande em conversar com você e saber do projeto que você tem para nossa cidade e como você se comporta como o vereador e a segurança que você passa para a gente em relação a isso. Então, quero te agradecer muito por ter vindo até nós, ter aceitado o nosso convite de forma muito tranquila, mesmo nem conhecendo a gente direito, né? E você veio aqui. Então, muito obrigado mesmo. E deixa espaço aí das suas considerações finais aí pro pessoal. Eu quero agradecer o honroso convite, a oportunidade das pessoas conhecerem mais. Tenho certeza que muita gente nem ouviu falar do Rafael Rosa, às vezes nem sabia que era vereador. Agora conhece um pouquinho, tanto eu como vereador, como eu como pessoa. Quero agradecer o convite, pastor. O estúdio está maravilhoso. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, que cresça cada vez mais e possa ser uma ferramenta muito poderosa na expansão do reino, de você poder contribuir com a sociedade, com informações que possam mudar e melhorar a vida das pessoas. E eu queria deixar uma mensagem final para quem nos ouve. Às vezes na vida você vai passar muita dificuldade. E às vezes você vai pensar muitas vezes em desistir, mas tenha sempre dentro de você o senso de missão. Para que Deus te colocou na Terra? Deus não nos colocou aqui na Terra em vão. Todo mundo tem um propósito. Às vezes você olha para a sua vida e você pode estar se sentindo sem propósito. Às vezes você está olhando para a sua vida e você nem se vê sendo usado por Deus. Eu realmente não sei como é que está a tua vida hoje. Mas eu quero dizer para você que todo mundo na vida, em algum momento, passa por uma situação que olha para si e realmente não acredita em si. Mas a única pessoa no universo inteiro que precisa acreditar em você, ela acredita, que é Cristo. As pessoas à sua volta podem não acreditar em você, seus amigos podem não acreditar em você, seus familiares, não importa. Mas lembre-se, a pessoa mais importante de todas que precisa acreditar em você é Cristo. Mas ele acredita em você porque ele precisa que algo seja feito na Terra. E ele precisa que você faça. Por mais simples ou menos capacitado que você possa ser, eu tenho certeza que você é tudo aquilo que Deus precisa para que a vontade dele se cumpra aqui na Terra. E se você se posicionar, acreditar
e lutar, cada dia mais você vai crescer e vai desenvolver coisas que você nem imaginava que estava dentro de você. E a vontade de Deus, através da sua vida, vai se concretizar. Cumpra a sua missão. Lute por Cristo, através de quem é Cristo em você. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Fiquem todos com Deus. Desculpa. Obrigado, Rafael. Gente, nós vamos ficando por aqui, então, nesse mais um programa da ATM Night Show Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que está aparecendo aí no seu vídeo. E a gente, até a próxima. E Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Até mais.